Olá, começando o 177º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Estamos entrando aí para a reta final de 2025, hein? Meu novembro vai ser puxado, mas tá todo mundo cansado já? Saco cheio? Como é que vocês estão? Sabe que ontem a Larissa chegou do trabalho, a gente tava jantando, uma hora ela parou e falou, nossa, é terça-feira ainda, né? Eu falei, é. Então aquela sensação, às vezes, nossa, que incrível, já é quinta-feira. Chega... Não, tá ao contrário. A gente tá com sorte que não é segunda de novo, porque essa semana, de fato, tá mais cansativa que a média. Chega no final, vai dando aquela cansada extra, né? O Zanfa postou no Twitter que ele tava na empresa dele quarta-feira. Aí alguém desejou bom fim de semana pra ele na quarta-feira. Igual aquele meme lá do Semana Praticamente Encerrada, né? Você fica meio perdido assim, pera, que dia é hoje? Eu tô meio bom fim de semana, mas já? Pois é. E viu, eu ficava brincando, Natal tá aí. Bia, Natal tá aí. Nossa, pois é, Natal tá aí, mais um, né? Já tem panetone no mercado. Uhum. É, Vizinho gente. com luz de Natal na janela, oficialmente começou. 2025 tá fechando a porteira, quem fez, fez. Vocês fizeram muito esse ano? Foram produtivos? A gente vai preparar uns especiais para vocês aí de fim de ano, como sempre, né? E, claro, nós vamos falar muito de IA. Você chegou ao vídeo do CEO da Eli Lilly? Eu vi que você mandou dele falando sobre o uso de IA dele. Vamos falar algumas coisas sobre isso. Eu não terminei de ouvir tudo, mas estou com o vídeo aberto aqui. Tem umas coisas para falar. Ok. Eu gostei que agora há pouquinho você encarnou a Simone, né? Falou assim, então fim de ano, o que você então fez? É Natal, Então é Natal. Quem Exato. fez. Muito bem. Vamos começar então aqui com o follow-up em relação aos últimos episódios. E a gente conversou sobre os nossos hábitos. A gente abriu o episódio semana passada falando de hábitos de navegação, de abas, né? De navegador, o que a gente usa, grupos e perfis e etc. E o Adolfo Neto falou, eu tenho um grupo de abas chamado redes sociais. Eu abro uma janela nova quando eu quero postar em todas as redes e fecho a janela quando eu posto. Ele fala, por exemplo, para divulgar o mestrado. É um jeito eficiente, né? De você entra ali de paraquedas, joga o negócio, sai correndo, fecha e pronto, né? Não distrai ali. É uma boa solução. Pra ser bem honesta, gente, a única que eu tô usando no computador aqui no desktop é o Twitter, né? Mas... eu evito, assim, deixar aberto, sabe? Eu sempre consulto alguma coisa. Agora eu tava olhando... separando aqui minhas listas de pautas e tal, faço isso para CBN também, vou nos trendings, vou no Google Trends, mas terminei eu fecho, sabe, pra nunca... É um perigo, né, você vai lá, quando você vê, você tá procrastinando, vendo meme, as coisas. A estratégia de colocar YouTube num navegador à parte também tá sendo muito eficiente para mim, tá, então... às vezes eu tenho que ver vídeos, mesmo que sejam coisas de trabalho ou pautas aqui, né, fica lá no navegador separadinho e enquanto eu tô focada em outras coisas, fica tudo quieto lá em outro lugar. Não fica me atravancando a vista e me fazendo cair em tentação. Eu como já naturalmente fecho as abas que eu não tô mais usando, que esse foi todo o ponto do que eu falei na semana passada, Sim. Eu não corro muito esse risco de, deixa o Twitter aberto ali pra voltar ali na aba sem querer. O problema é no telefone. A memória muscular de você não estar prestando atenção no que está fazendo e daqui a pouco, pá, você abre o Instagram, sabe? Por isso, e eu falei, né, que eu tô usando menos, etc. O que eu fiz? O Instagram eu coloquei na pasta do iOS lá, que é a pasta oculta, que não pelo fato dela ser protegida por senha especificamente, mas é isso. O problema dessa pasta é o seguinte, você toca nessa pasta, aí aparece a validação do Face ID, aí você não consegue fazer nada nessa pasta até sair essa validação do Face ID. E leva uns 2-3 segundinhos, o que é uma eternidade em anos de tecnologia de mexer em telefone, né? Então, só esse atrito, primeiro, do Instagram ter saído do lugar onde ele sempre estava. E agora, de estar dentro dessa pasta, eu olhei lá no meu screen time, eu usei 4 minutos no Instagram semana passada. Nossa! Foi um recorde mínimo, pra mim, pelo menos. Porque acho que todo mundo, tô projetando aqui, mas eu suponho que muita gente tenha passado já pela situação de assim, você tá, sei lá, com o Instagram aberto. Você olhou, scroll, viu, falou, você fecha. O que você faz? Na hora.
Você abre de novo o Instagram. Você fala, cara, eu acabei de sair daqui, como é que eu tô aqui de novo? Parece um labirinto que você não consegue sair. Então, tirando ele dali, jogando na pasta oculta, pra mim, pelo menos, assim, foi muito... Eu só entrei com um propósito específico, precisava pegar, pesquisar alguma coisa, eu entrei, peguei e fui embora. Tipo esse lance da aba. Mas só de não estar ali prontamente disponível, né, mas sem ter que deletar o Instagram, que aí eu ia ter que voltar, instalar de novo, cada vez que eu precisasse pegar alguma coisa, não faz sentido. Mas jogar ali naquela pasta, olha, pra mim, pelo menos, tem sido bem eficiente pra reduzir o... Essa semana, por exemplo, quarta-feira, eu não abri ainda, então, vitória. Boa, vitória. O problema do Instagram, e que me faz gostar mais do Twitter, X, é a dinâmica mesmo das postagens, né? O recurso de listas aqui do... É listas o nome? Deixa eu ver aqui. São as listas de... É uma feature esquecida, e eu adoro que ela seja uma feature esquecida, porque aí o algoritmo não entra lá para interferir. Então você tem todos os posts realmente de todo mundo que você segue em ordem cronológica. Então eu não abro mão, e tem gente que eu sigo lá há mais de 15 anos, tem empresas, desenvolvedores, gente da área de TI, cientistas da minha área também, então... ainda é a rede mais prática de se postar coisas. Muita gente posta papers, né, e discute. As conversas costumam ser muito boas. É uma coisa herdada aí de pelo menos 10 anos, uns 10, 15 anos atrás, que se mantém. Porque se você for na aba principal ali, ou For You, ou do algoritmo, nossa, aquilo lá é Chernobyl. Então, funciona super bem pra mim, e é a única rede... Instagram eu sei que é impossível você controlar, isso é uma coisa que me irrita muito, né? E é o mesmo problema que tinha o Facebook, aí o algoritmo começou a... Eu seguia muitas escolas, muitos professores que davam cursos. Isso, nossa, quanto tempo faz isso, gente? Aí eu lembro que eu seguia assim e eu perdia todos os cursos que eu queria porque o Facebook não entregava, né? Foi quando eu me dei conta que rede social não é RSS, né? Isso faz muito tempo. Então aquela migração do Orkut, assim, o Orkut era também meio caótico, não era linear, né? Era mais complicado, assim, de acompanhar. Mas quando surgiu o Twitter nesse formato, assim, é muito bom mesmo para você acompanhar as informações. Mas acho que toda rede social você tem que saber selecionar quem você segue, organizar, mas pelo menos a sensação de controle que eu tenho aqui no X, e eu espero que as listas continuem esquecidas, aí não mexam nelas, senão... Não fala muito sobre elas, que o Elon Musk vai lembrar que isso existe e vai demitir todo mundo e vai arrancar isso daí, né? Só no nosso cantinho aqui, só no nosso podcast. Entre amigos aqui. Só entre a gente aqui, em família. E o pior, você falou de sugestão, eu vi esses dias, passou, não lembro quem foi que postou na timeline, assim, olha, parabéns pra quem teve a ideia cretina no Mercado Livre de colocar produtos sugeridos no meu histórico de busca. Nossa. Tô navegando aqui, levei um susto, achei que eu tivesse comprado um drone de 9 mil reais, não, era uma sugestão de compra, de busca. Falei, de fato, há lugares e lugares, né, pelo amor de Deus. E o pior, Bia, que no Instagram existem funções que dá pra você um pouquinho e por um tempo limitado, que é outra coisa cretina, controlar a timeline. Tem, primeiro, em algum lugar escondido lá, da meia lua pra frente soco, você acha não sugerir posts por 30 dias. Aí você passa um mês vendo só o que você segue, mas depois volta. Ai, né? que inferno. E também tem um ajuste, ou pelo menos tinha, você tinha que tocar, sei lá, no logotipo, e no logotipo tinha uma chavinha pra baixo, e ali você via, ver só o que eu sigo, ver misturado, essas opções assim. Mas também acho que era que você fechava o aplicativo, abria de novo, ele sumia, essas coisas bestas pra... Aí eles falam assim, não, a gente faz isso pra não confundir os usuários, eles não acharem que tá quebrado. Pelo amor de Deus, né? Você confia tão pouco assim na inteligência dos seus usuários, tem que fazer isso? Mas tem pouquinho disso, né? Mas eu sempre usei, por exemplo, o Tweetbot lá no Twitter, porque era isso. Eu via só os posts de quem eu seguia na ordem que isso foi postado, e funcionava o mute, se eu não quisesse ver coisas sobre Lula, o Bolsonaro, o Neymar e o BBB. Eu botava lá Virgínia, essa eu coloquei no mute. O quarteto do apocalipse, né? Eu botava lá nos mutes e nunca mais via, né? Mas aí acabou. Muito bem. É isso aí, gente. É sobrevivência na era dos algoritmos. Dicas de sobrevivência. Exatamente.
E Bia, você tem o seu virador de páginas? O Rony Peterson mandou pra gente uma listagem que, quando eu entrei no link da Amazon que ele mandou, tava esgotado. Mas eu vou deixar aqui mesmo assim, porque vai que reestoca a tempo de Black Friday, uma oferta do virador do Kobo, né? De e-books ali, de readers, que tava na Amazon. Você ainda tá fazendo muito uso do seu ou esquentou o tempo aí, você não precisa mais? Pois é, agora não estamos mais no frio, né? E eu tô esperando dar um restock desse produto aí, que eu tô a fim de dar uma chance. Pena que eu não comprei por impulso, né? Aí eu perdi. Fiquei pensando, assim, aí quando eu voltei lá, não tinha mais. Mas vou ficar de olho aqui. Eu tenho certeza que agora eu não vou sentir falta. Mas quando esfriar, eu vou ficar feliz por ele estar na minha gaveta aqui. Você lembra quanto tava quando eu tava lá na Amazon? Não lembro. 100 e alguma coisa, 100 e pouquinho, né? Ah, ok. Tá. Pelo benefício, que vale. Fiquei meio assim, né? Mas ele simula... Gente, ele simula um dedo. A ideia é ficar aquele Quanto dedo... vale um dedo? Porque não é um Bluetooth hackeado. Nada disso, porque o Bluetooth não suporta mesmo a função que não seja do áudio só, né? É um Bluetooth capado. Uhum. Então, ele é um dispositivo que fica igual um clipe, um prendedor de roupa, assim, na beirada da página. E presumo eu, né, que quando você quer avançar a página, ele dá um impulso elétrico, alguma coisa ali que simula um dedo, né, um toque capacitivo ali, tum, e vira a página. Uhum. É isso, basicamente. Tudo com um controlezinho remoto, né? Tem o grampo, esse negócio, esse prendedor de roupa que fica ali, e um controlezinho remoto. Bem genial, assim, né? Bem pensado. Bem legal, bem legal. E, gente, bom, fiquem de olho, vou deixar o link aqui mesmo estando esgotado, e aí vocês, quando reaparecer, avisem. Ver se rola. Exatamente. E vamos falar do Evernote, Bia, a sua ferramenta favorita? Maria. Histórica. Mudanças, gente. Mudanças, de novo. A Bending Spoons, também conhecida como o aspirador de startups e de empresas que já foram maiores. Né? Ela anunciou uma mudança em alguns planos. Eles vão descontinuar o plano Personal e Professional e estão apresentando o plano Starter e Advanced. Como eu não falo Evernote fluente, esses eram os únicos planos que existiam. Eles estão reformulando toda a dinâmica de planos do Evernote. É isso que está acontecendo? Pois é, tá para sair a nova versão do Evernote, né? Então eles decidiram soltar os preços antes da versão do Evernote, que eu não gostei muito, né? É pra medir reação das pessoas, né? E os preços subiram muito, muito, gente. E agora você só tem 2 modalidades de planos pagos, tá? Uma profissional lá, que não é profissional, como é que é o nome? Esqueci agora aqui. Tem o Advanced. Tem o Starter e o Advanced. E o Starter, isso. Acho que era o equivalente ao personal antigo. E o Advanced, que é bem caro, o quê? R$600 por ano. Muito caro. 510, mas dói como se fosse 600. Né? Então, e o personal é o quê? 200 e alguma coisa? 200, Isso no plano anual. No né? plano no mensal, anual, exato. 30 por mês exato. ou 55 por mês. Aí dá os 600 que a Bia falou. Pois é, eu já não uso tantos os recursos do Evernote assim, né? Eu já falei que eu uso basicamente para guardar as minhas coisas e buscá-las, né? Ou então associar notas entre si. É um repositório mesmo. O elefantinho para mim ali é real. Hoje eu uso a função do elefante mesmo, achar coisas antigas. E não faço transcrição de notas, de reunião, todos esses recursos de IA, assim, só usei para testar. Porque eu já tenho o meu Samsung Note, já tenho aqui as minhas ferramentas, já pago o Cloud, tenho o Gemini Pro também, então não faz sentido, né? Mas o problema é o plano free, né? Que é praticamente inutilizável para uma pessoa que tem mais de 10 mil notas, como eu, né? E eu me sinto sendo expulsa do Evernote, gente, porque não tem um plano para mim. Não tem. Se adequa às minhas necessidades. E eu tô bem chateada. Eu dei na descrição aqui desses termos novos, eles estão falando que, planos antigos tipo Plus, Premium, Personal e Professional não existem mais. Então, pelo que eu tô entendendo, é isso mesmo. Esquece tudo que existia. Agora são 2 planos. Tem o barato e o caro. Quer dizer, o caro e o mais caro. Né? Sim. Pela tabela que eles colocaram aqui, o plano que é o Starter, que esse que é de R$30 por mês ou de R$200 por ano, ele parece, assim, o nome, ele é um bom nome para esse plano. Ele parece
parece ser suficiente para quem usa bem de leve, né? Você pode ter até 1000 notas, até 20 notebooks, até 1000 anexos, até 10 workspaces, 100 tags, eu achei pouco, tá? 1 GB de armazenamento, eu achei pouco também. 3 dispositivos, 5 calendários, Bem aí pouco. Tem transcrição, fazer escaneamento de arquivos, captura de conteúdo na web, mobile, e-mail, busca avançada, seja o que quer dizer, AI Meeting Notes, aí colocaram, em breve, busca semântica e assistente de IA, isso no plano Starter. Então, tem muita coisa que eu acho que para um uso casual poderia ser suficiente. Perfeito. Mas um uso casual, a pessoa está disposta a gastar 200 contos por ano? Aí que É tá, difícil, eu não sei. Difícil. No Advanced é muito mais, né? Ilimitado de armazenamento, ilimitado de dispositivos sincronizados, o teto acaba sendo maior, né? E também fala que em breve vai ter busca semântica e o assistente de IA, mas assim, eles estão concorrendo com o preço de assinar uma Netflix, sei lá, né? Eu não sei se as pessoas veem, e isso que é louco, né? Assim, depende, se você vai assinar, você precisa muito do Evernote, você vai acabar usando mais do que você passa tempo vendo a Netflix, mas a sensação que a Netflix vale pagar os 60 conto por mês, mas talvez o Evernote não, né? O valor percebido dessas coisas é diferente mesmo. Diferente. Mas desde que a Bending Spoons comprou o Evernote, eles estão empurrando pra cima mesmo. E eu imagino que muita gente esteja sentindo isso que você está sentindo, Bia. Putz, eles estão me não é pra mim. Não querem falar comigo, não me querem como cliente. É pra um outro perfil que não é o meu, né? Eu suponho que seja isso. E deve ser ruim, né? Você usa o Evernote desde antes dele ser lançado, né? Então, quase isso, né? Que dor, né? Desde os tempos do Phil ainda, né? Quando ele falou que queria criar uma empresa de 100 anos. É por aí mesmo, né? E... Ai, gente, e daí tá todo mundo me mandando mensagem. Porque eu falei lá nos grupos que tô sendo expulso do Evernote e tal. Você vai pra onde? Gente, eu não sei. E esse mês eu tô atolada de coisa pra fazer. Eu já gastei um tempo que eu não deveria ter gasto, assim, fazendo a migração aí de OneDrive para Google Drive. Deu um trabalhão, né? Porque era muita coisa e tem que fazer aos poucos e tal. Então, agora mais essa, gente. Ai, dá um desânimo, uma preguiça, né? Vai ficar pras férias. Eu já coloquei na minha lista de férias aqui. E como esses preços novos vão passar a valer a partir do dia 18 agora, 18 não, é 20, não lembro, eu sei que começa a valer esse mês e a minha assinatura expira dia 18. Olha que coincidência ruim. Tem gente que conseguiu renovar agora, aí, mês passado, tal, com preço antigo, né? Eu não vou ter essa sorte. Mas não sei ainda o que eu vou fazer, talvez eu pague um mês aí, o Starter, e vou usando. Eu queria, na verdade, ver o Evernote 11, sabe? Porque eu posso fazer o quê? Eu posso... eu uso muito o OneNote para notas estruturadas, que eu uso Markdown. Ele não tem suporte direito a Markdown, mas tem... Eu gosto daquelas indentações, é muito rápido para mim, para fazer tópico, subtópico e subtópico, então é rápido e prático, né? E como eu não estou mais assinando o pacote da Microsoft, eu penso em... Vamos ver se o Evernote já tem isso. De repente eu migro tudo para lá e até melhor, né? Então eu vou ter que fazer um estudo aí de final de ano. Todas as ferramentas que eu uso, colocar num mapa aqui e ver o que eu posso mudar para onde, para agregar. Pegar serviços que são mais canivetes suíços assim e agregar mais coisas nele, né? O Evernote para mim foi perdendo função com o passar do tempo, né? Eu sempre quis um app de anotações igual ele era lá nos tempos do Galaxy Note 2 ou 3, agora eu não me lembro, que ele era integrado, o Galaxy, o que se chamava S-Notes, né? O nome horrível, meu Deus do céu. Chamava S-Notes e... Faltou falar em voz alta o nome desse produto. S-Notes. Que nem quando tinha o iPhone 4S, que era horroroso. Nossa Senhora! Então, aí era integrado, você escrevia com a caneta e tal, mas a nota ficava lá no Evernote, você queria fazer alterações, ele salvava, né? Claro, você não fazia isso dentro do Evernote, mas os dois apps eram integrados, então na prática você tinha tudo lá e usava a caneta para escrever as suas coisas, né? Aí a Samsung matou o S-Notes, fala baixo, o S-Notes. Hoje o Samsung Note está muito bom, ele foi evoluindo, fizeram do zero, ele está muito bom e eu faço tudo praticamente lá, porque é muito prático, está em todos os meus dispositivos, tá? E é a razão de eu ainda não ter pego
um tablet e-ink, é porque puxa, como é que eu vou ficar sem o Samsung Note? Eu gosto tanto, né? Tão prático. Nossa, agora eu abro no PC as notas aqui também, posso editar. Ai, gente, difícil. Como eu falei, vou esperar chegar ao fim do ano, dar uma descansada e aí pensar melhor. Quem sabe até o fim do ano não aparece o Evernote 11 aí. Não vou gastar fosfato agora com isso, tá? Vou esperar mais um pouco. Eu suponho que essa migração que eles estão fazendo seja parte da preparação para o lançamento do Evernote 11, que vai vir com a busca semântica, o IA, que eles estão falando em breve, né? Para você ter um motivo para falar, né? Virar um número, mas cobrar fazer um anúncio antes grande. de mostrar o produto, gente. Ai, meu Deus do céu. Sim, é para já ir preparando para, né, reduzir o problema, o suporte. E assim, se tem uma coisa positiva que dá para falar a respeito disso é que pelo menos a Bending Spoon está localizando os preços. Porque em dólar, por exemplo, né, o plano básico anual são $100, daqui 525, 530 reais. Em euro, mesma coisa, né? Ele dá 80 euros, que dá aí 488. Então, assim, por 200, né, tá metade do preço que eles cobram lá fora, porque eles sabem que o real não vale nada. Pelo menos isso. Né? Mas, mesmo assim, dói. Claro que dói, né? Muito. Ainda mais pra quem tá... Eu acho que eles vão querer, assim, o Evernote é pra... Vai ser, tentar ser relevante para novos usuários, sabe? Usuário legado, eles já estão partindo da premissa de que muita gente vai acabar saindo mesmo e até os usuários novos vão compensar um pouco desse êxodo todo aí, mas é uma tristeza, né? Mudando mesmo depois da compra, não tem muito como escapar. Isso aí. E a gente tá vendo, né, mais movimentações disso. O Matheus Rodrigues, por exemplo, falou que tá saindo do Evernote, tá indo pro Upnote, tem até uma ferramenta bacana para importar, né, inclusive parte de Markdown, etc. Ele mandou aqui, né, que no Upnote é R$10 por mês ou então 145 lifetime, né, o vida útil. Comprou uma vez só, 145, pronto. Você não vai mais ter que pagar, já é uma coisa bacana. E o Paulo César falou assim, ó, reflexões. Usei Evernote por 10 anos... E faz 3 anos eu mudei para o Obsidian, passando a usar para registros novos, anotações, ou seja, o que eu tinha no Evernote ficou lá, eu não trouxe para o Obsidian, eu pensei, quando eu precisar de alguma coisa mais antiga, eu consulto lá no Evernote. Aí ele fala, nesses 3 anos de Obsidian, eu só voltei no Evernote para consultar, fazer 2 vezes a consulta, e ainda assim, não eram coisas muito relevantes. Pode até ser que a minha história de vida não seja interessante, e acho que de fato não é para a maioria das pessoas, mas mesmo assim, será que eu não estava dando um valor excessivo para esses registros, né? Os históricos estão lá no Evernote. Eu achava que eram valiosos, quando na verdade eles podem estar sendo só apenas para, ele falou que é ouro de tolo, né? Ele falou, lixo digital, talvez? Quem sabe, são reflexões. Tem isso, né? O desapego dos materiais antigos que vai que um dia eu preciso, a gente acaba dando mais valor para isso do que ele tem de verdade, né? Tá. Então, vou falar para vocês o que eu falei para ele, tá? Tem coisas que você guarda que você não tem intenção de resgatar no futuro. Por exemplo, comprovantes de pagamento, notas fiscais de produtos. É aquele negócio que você tem que ter e achar fácil se precisar. Mas você não quer precisar. Se você precisar achar uma nota fiscal, é porque você teve algum BO, algum problema aí com os seus produtos, né? Então, contas, né, comprovantes pode colocar tudo lá, seu condomínio, luz, água. Luz, água, depois de um ano não tem mais validade nenhuma, mas tá lá, nunca teve limite de armazenamento, então você vai colocando, simplesmente vai colocando, né, vai guardando lá. Porque é fácil de achar depois, porque o sistema de busca é muito eficiente. Então, claro, eu falo que eu tenho 10 mil notas, não são 10 mil coisas que eu uso e consulto o tempo todo, não. Tá? Coisas que ficam lá para ficar lá caso um dia eu precise, tá? E eu acho fácil. Eu preciso achar a nota fiscal da minha geladeira e não sei o que, não sei o que. Aí você, né, garantia, o documento da garantia, então você acha fácil, né? Diferente de um disco virtual, exceto o Dropbox, talvez, que também tem uma busca esperta ali integrada, né? Eu acredito que se você colocar no seu nas suas pastas, no seu HD ou em qualquer outro lugar, com o título que veio, assim, NF0, né, sabe? Um título que não é buscável, vamos dizer assim, né? Se não tiver uma busca eficiente dentro do documento, você nunca mais acha aquilo lá. É verdade, gente. Nunca mais acha. Então, no Evernote eu não me preocupo com o título, o nome do arquivo. Não, o conteúdo é achável pelo conteúdo, não pelo nome do arquivo, né? Então, é isso.
São tanto desde que eu assino o Evernote, estou olhando aqui desde 2008, usuária paga, usuária paga, 2008, então dá para vocês terem uma ideia, né? Então, e o prontuário médico, que é super útil, né? Volta e meia eu preciso acompanhar aí, resgatar exames antigos, né? Acompanhar a evolução de algumas situações. E eu tenho muita expectativa com o IA com relação a isso, né? Porque imagina você pegar, eu quero só meus exames de creatina nos últimos 5 anos, né? Imagina a IA achar e criar uma tabela para você, baseada com todos os exames que você tem lá na sua pasta, né? Aí é aquela bagunça, né? Exame de imagem, exame de sangue, outros fluidos biológicos aí também. Então você tem tudo num lugar só e você simplesmente pede para IA achar isso para você. Ainda tem esperança que a Evernote vai fazer isso, né? Não vai esperar eu fazer o GPT-B aí. Mas adoraria, assim. E o Cloud agora tá se integrando com o Google Drive. Eu tô cada vez mais maravilhada. Eu acho que o Cloud vai chegar na frente do Evernote em fazer isso, viu? Eles têm... A Anthropic tem um incentivo grande, que é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? De tentar ter o maior apelo possível para o mercado corporativo. Você se integrar e mandar bem com documentos é justamente o quintal do Evernote. E aí você tem a Bending Spoons, que é grande e tá gastando os tubos e etc. Mas do outro lado você tem a Anthropic com muita sede de tentar dominar isso e com a permissão para não ter lucro por 30 anos. Né? Dinheiro de investidor que falar, um dia a gente vê. Então ela tem essa vantagem, né, estrutural aí. Se a Evernote faz uma parceria com a Anthropic, integra os dois, meu amigo, aí vai ser shut up and take my money. Existe o protocolo MCP, que é da Anthropic, mas é aberto, que é justamente para as empresas fazerem integração entre IAs e ferramentas, né? Mas depende de cada empresa, aliás, cada ferramenta adotar, né? Mas já pensou uma integração total? Assim, mata até o notebook LM. Pois é. Meu Deus. Vamos ver, nos próximos capítulos. E mais ou menos nessa seara, você falou sobre o Instapaper semana passada, e o José Júnior falou o seguinte: eu não entendi qual que era o problema que a Bia tinha com o Instapay, porque pelo menos no mobile é simples. Ele fala, eu clico no ícone de compartilhar no navegador, seleciono o Instapaper e pronto, tá salvo. E ele concluiu, sim, sobre o Instapaper eu esqueci de mencionar que tem a extensão para Chrome, que você clica com o botão direito do mouse, seleciona o Instapaper e também você consegue salvar. Você não consegue fazer esse fluxo de estar com a página aberta e mandar pro Instapaper? Eu não uso o Chrome, eu me recuso. Mesmo no Android, né? Então aí fica difícil, né? Tem que te obrigar a usar o navegador que eles querem, mas eu não quero usar o navegador que eles falam. Qual que é a dificuldade? Gente, tudo o Chromium é tudo. Qual que é a dificuldade em colocar uma extensão decente ali para os demais navegadores? Não entendo isso. Vai de Vibe Coding e faz uma para você. É o jeito, né? Tá faltando tempo, mas a minha vontade é essa. E se alguém tiver aí um tempinho, foi estudante, quiser dar uma turbinada aí no seu GitHub e tal, cria uma extensãozinha aí, gente, pro Instapaper. Não sei se o Instapaper permite esse tipo de hacking, né, com a API deles, realmente eu não sei, mas se permitir, olha, a gente vai e divulga aqui para vocês e vocês incrementam o currículo de vocês. Não deve ser uma tarefa lá muito complicada, né? E vai ter eterna gratidão da Bia. Total. Que vale mais que qualquer divulgação. Pode crer. Muito bem, a seguir a gente vai falar sobre uma dica bem interessante que o Eliezer mandou pra gente sobre um produto, um dispositivo, as duas coisas, para anotações. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de lambuja no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Então, se você tem uma vida muito móvel, como é o caso da Bia, que você acaba dependendo de muitos Wi-Fi que você não conhece, você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, por que esses dados são coletados. Então, o dispositivo que você está usando, qual que é a versão do sistema, quem é você, para os servidores que você acessou, por quanto tempo, isso tudo é seu, né? E você deveria poder dizer não, e você diz não para a ExpressVPN. Tudo o que você faz com seus dados na conexão fica criptografado e nem ela sabe o que está acontecendo, o que é excelente. Para streaming é muito bacana também, porque eles têm mais de servidores em mais de 100 países. E se você se conectar nos Estados Unidos, por exemplo, rotear por lá pelo servidor da ExpressVPN e abrir o HBO Max, você vê o catálogo dos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que tem no Brasil.
tem mais coisa. Isso, assim, pra cada país tem um catálogo diferente e você vê todos usando a ExpressVPN. Pra ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV direto, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como uso aqui em casa, até no roteador de casa direto, faz o seguinte. Vai em expressvpn.com/ardetrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses aí extras no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E eu tenho um amigo que trabalha na indústria farmacêutica, não mora no Brasil, e ele está muito feliz usando ExpressVPN no dispositivo móvel dele, porque ele consegue rotear a conexão para o Remarkable dele. Então ele se sente mais seguro porque ele trabalha com documentos sensíveis, né? Então ele não fica dependendo de Wi-Fi e essa foi a solução que ele encontrou, rotear, usar a VPN com o roteador do seu smartphone e aí você tem um dispositivo e-ink conectado. Fica a dica, todos os seus devices ficam seguros, podem ficar tranquilos. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por possibilitar com que nossos ouvintes estejam trabalhando de forma mais segura. Muito obrigado e vamos lá. O Eliezer curtiu que mandou pra gente a dica, é uma matéria, na verdade, lá do Tecmundo, que tem um link para você ver lá uma oferta que é no AliExpress de um dispositivo chamado Huion Note. É o Huion X10 Note, o X10 Note, que tá com descontão, talvez seja porque essas promoções aí de 11 do 11, hoje já é dia 12, né? Mas ainda tá com banda de 11 do 11 aqui, que de 1.300 e poucos reais tá por 400 e poucos reais, economiza aí 60%. E o que ele é? Ele é um daqueles cadernos, a gente falou talvez já sobre ele, ou certamente sobre concorrentes, que você tem um aplicativo de telefone, você tem o caderno lá, papel mesmo e caneta, e o que você escreve ali no papel, né, com a sua caneta, isso é digitalizado meio automaticamente, vai parar lá sincronizado no aplicativo para você ter o melhor dos dois mundos, né? Uhum. Você fazer a conexão neural entre cérebro, papel e caneta, e com isso você já automaticamente ir registrando no app também, e é um caderno específico, né, pelo que eu tô vendo aqui, então não dá pra você usar qualquer caderno, esse é o ponto, né? Você compra o caderno e baixa o aplicativo, né? Mas, por o quê? Esses 400 reais, eu suponho que a Bia tem até coçado a mão pra comprar, será que não? Não, porque me lembrou muito a LiveScribe, né? Já passei por essa fase, hoje não me apetece muito, não. Uhum. Ainda mais com caderno proprietário. Putz, eu tenho um caderno em branco da LiveScribe aqui ainda. Aliás, eu até doei para um ouvinte nosso que tinha LiveScribe e os meus estavam encostados aqui, dei de presente para ele. Então, não me apetece no momento, não. Quero um tablet e-ink mesmo. E por que você parou de usar? Não rolou? Não, funcionou por muito tempo. Antes de ter Apple Pencil, muito antes disso, gente. Isso faz muitos anos. Era a caneta, os cadernos proprietários, eu cheguei a fazer um mestrado e tal, anotava, fazia minhas anotações, todo professor não gostava de dispositivo eletrônico na sala, então usava papel e caneta. Era um dispositivo eletrônico? Era, mas não o notebook que ele estava imaginando, né? Celular, essas coisas assim. Então era uma abordagem papel e caneta, muita gente prefere, né? Não era a caneta mais ergonômica do mundo, mas ela registrava, a gente já falou aqui no Área de Trabalho, em episódios antigos, né, que ela gravava o que você escrevia, sincronizava o áudio com a sua escrita e depois você sincronizava a caneta com o seu computador e usava lá o cliente desktop da LiveScribe para ter todas as suas notas bem organizadinhas. Mas passei já dessa fase, como eu disse, né? Não deixa de ser uma boa solução, e preço muito agradável, apesar de ter caderno proprietário, não é um dispositivo caro. Então, quem quiser conhecer, aí teste, né? Se for do seu interesse, acho que vale a pena experimentar, sim. E se experimentar, conta pra gente como é que foi o desempenho, a adaptação, se rolou, né? Ou você recomenda ou você avisa que não vale a pena, mas é bom a gente ouvir de vocês com testes em primeira pessoa, como eu gosto de brincar. Né? E outra coisa meio parecida com a situação do Evernote agora é o seguinte, o Todoist sai uma matéria no manual do usuário que resume bem. Todoist usa IA como motivo para aumentar os planos em até 40%. Né? O Todoist, a gente, por coincidência, já falou recentemente aqui, eu usei por muitos anos o Todoist, era o meu fiel escudeiro para lembretes, e era na época que eles nem tinham lembretes recorrentes ainda, então eu usava dois, eu usava o Todoist para lembretes pontuais, e um que era o DUE, que era para lembretes diários, tipo, sei lá,
hora de fazer a pauta na época do luto matinal, hein? Devia estar gravando. Então, isso era útil pra não ficar com o alarme do telefone mesmo, notificação pequenininha, boa, funcionava no relógio. E o Todoist é onde tinha ali o grosso dos lembretes mesmo. Eles tinham, não sei se ainda tem, mas lance de gamificação, você era o grão-mestre, toda uma parte de pontuação, que era bacana, né? Mas o Luiz, o manual do usuário tem o Orbita, né, que é uma espécie de fórum que agora faz parte do manual mesmo. Quer dizer, fazia, mas agora tá mais integrado. Então o Luiz, que é um usuário que contribui lá pro Orbita, falou o seguinte, né? Recebi a notícia hoje que o Todoist vai aumentar os planos em até 40% para quem paga o plano Pro mensal. Vão de 25% a 40% dependendo do plano. E eles falam, né, o motivo é IA, então como extrator de dados recebidos por e-mail, uma IA que converte voz para tarefas também. E eles falaram, e ele falou que eles vão descumprir parte da promessa aí de usuários que eles tinham feito para, né, que não ia reajustar os preços. Eu acho sempre arriscado a empresa falar, não, plano de lifetime, não sei o quê. Aí você faz o quê? Percebe que não é sustentável isso, aí lança uma versão nova, que é um programa, um update novo, diferente, pronto, tem que pagar de novo, né? Isso sempre acontece, né? Todos os que eu já vi, pelo menos, lifetime. E ele falou, sou assinante desde 2018, sempre pago 92 por ano, direto pela Play Store. E ele fala, se tudo isso não fizer um preço aí de paridade, o preço vai subir para R$330 por ano. Que é o que o Evernote está fazendo, né? Ajustando pro Brasil o preço, realidade brasileira. Mas o ponto é, eles também vão aumentar e também parece que não tem opção. Ou você topa esses planos novos com preços novos ou acha uma alternativa. Bom, eu uso há muito tempo, desde o início, tá? Desde o início mesmo. Dá pra dizer que eu comprei tudo isso na planta. Porque eu tinha o plano legado e depois, quando eu me tornei divulgadora, eu ganhei acesso vitalício a ele, né? Então, pra mim, tá tudo estacionado aqui, tá tudo do mesmo jeito de sempre. Mas diferente do Evernote, o Todoist é um aplicativo que eu uso todo dia, sem falta. Todo dia, no começo do dia, todo dia, no final do dia, é onde eu faço tracking de todos os meus projetos, desde as tarefas recorrentes básicas daqui de casa, até as coisas de trabalho, só as coisas de estudo que eu não coloco aqui, o que eu tenho que ler, estudar, porque se tá lá no Samsung Notes, eu coloco um reminder lá. Mas tirando isso, tá tudo lá e... sei lá, né? IA é a nova panaceia, né? Eu acho que todo mundo tá aumentando o preço e botando a culpa em IA. E começa com depois o outro faz igual. O pessoal tá na vibe do vai que cola, né? Então, tá tudo assim, gente. Esse final de ano, como eu falei, eu vou fazer um mapa aqui, vou revisar tudo que eu assino, o máximo que eu puder agregar no que eu assino e, enfim, para assinar menos coisas, né, gente? A gente não consegue se livrar mais disso, mas não dá para você ficar pagando 300, 400, sei lá, todo ano, né, em todo esse hall de aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia, né? E fica inviável. E os streamings, né, que acho que são mais populares, a gente tá experimentando isso com eles também, né? Eu tava vendo ontem a Disney Plus, que agora eles vão tirar o canal esportivo de dentro. Gente, streaming tá virando TV a cabo, tá? Pois é. Tem que ficar assinando módulo disso, módulo daquilo, e o mais barato tem anúncio. Que inferno, gente. Que inferno. Depois vão chorar quando todo mundo voltar pra pirataria. Aí eu quero ver. Pois é. Eu lembro, nossa, no começo do ADT, há 1 milhão de anos, a gente falava já sobre estafa de assinatura, etc. A coisa só intensificou de lá pra cá. E essa parte, por exemplo, né, na comunicação, vou deixar o link na descrição aqui do Todoist explicando. Pra gente poder melhorar, vai ajudar a continuar investindo no Todoist de um jeito sustentável, pra oferecer uma experiência mais confiável, segura, etc. A gente sabe que esse tipo de, como é que eles falam no comecinho? Sabe que mudanças no preço podem, jura, afetar como você planeja a sua assinatura, mas eu acho que justificar com recursos de IA, quando existe uma parcela grande das pessoas que é bem vocal, fala, para de enfiar AI tudo, não quero, etc. Eu acho que é um risco, né, porque você vai acabar, né, sei lá, vai intensificar essa reação alérgica que as pessoas já estão com IA, com esse termo amorfo e abrangente que diz tudo e nada ao mesmo tempo, né? Você fala isso e... Jazz Hands, vai aumentar o preço? É arriscado, né? Então esse preço novo deles vai valer a partir de 10 de dezembro, então o pessoal tem um mês aí pra tentar achar alternativas, coisa assim, né? Em dólar o aumento nem dói tanto, mas aí na conversão pra real, e foi isso que ele falou, né? Assim, se não converterem pra real esse preço, vai ser difícil acompanhar. Vida. Eu não sei se tudo isso já faz esse ajuste de localização de preço hoje em dia, mas se eles não fazem, ou das duas uma, né? Ou falar, não, e esse é o preço mesmo, ou vão perceber que vai ter uma taxa maior de cancelamento e vão se ver obrigados a fazer isso, assim como os próprios IAs, né? Estão lançando agora planos e preços mais baratos para o país onde a moeda não vale nada, tipo o nosso, né?
Então tem essa esperança, mas é uma pena. O Todoist sempre foi um aplicativo excelente de lista de tarefas, né? Assim, ele ser caro demais é um problema, mas a impressão que eu tenho é que eles cometeram menos tropeços do que o próprio Evernote, né? Que vai e volta e anuncia, vai aumentar, porque mentira, é a mesma mas tem empresa desconto. desde o início, né? Então eles Exatamente. têm uma política mais homogênea, assim, né? Eles têm uma estrada própria, né? Exatamente. E teve uma coisa que você mandou que eu vi que chamou a sua atenção, Bia, que aquela marca de leite Piracanjuba tá usando IA para projetar com pessoas desaparecidas faz décadas. É o aspecto delas atualmente. E é um post do LinkedIn que alguém mostrou, puxa, que uso bacana de IA, etc. Já achou até... Não sei de onde veio a informação, mas que já acharam várias pessoas, 8 famílias já encontraram, etc. Eu fiquei um pouco confuso, Bia. Também. Mas você me diz por que você... Ah, ok. Eu tô passando a bola pra vocês. Porque... Ah, então tá. Então vamos lá, né? Por que eu fiquei confuso, Bia? Eles estão usando... Vamos dizer assim, que é um aplicativo que envelhece pessoas. Então a criança desapareceu e tal, e coloca nas caixas de leite a foto de como a pessoa estaria hoje, né? Agora, eu fiquei na dúvida, quem que tá fazendo essa simulação? É a polícia? É a Piracanjuba? Não tá muito claro isso. Parece mais uma ferramenta de marketing do que serviço público, vamos dizer assim, né? Eu não encontrei essa informação, entendeu? Tá, a minha dúvida é a seguinte, mas isso sempre teve, né? A gente sempre via essas projeções, eu lembro, sei lá, tem a Madeline, né, menina lá que sumiu, né, sumiu em Portugal, etc. E tinha aqui, ela estaria com 16 anos hoje, até mais ou menos assim, etc. Então isso sempre existiu. Será que a notícia depois que passaram a usar uma IA específica para isso, aumentou a taxa de pessoas reencontradas? Aí é uma notícia, né? Aí sim, mas se o fato estão usando uma tecnologia para projetar como a pessoa é mais velha hoje em dia, eu falo assim, nossa, isso tem faz uns 20 anos já. É porque eram softwares que hoje tá mais acessível próprios, fazer isso, né? pelo menos, né? É porque eram softwares próprios, né, da polícia e tinha também o pessoal que trabalhava com artes e os desenhistas, né? Era uma coisa meio na mão mesmo, ou então de softwares próprios. Eu acho que agora a novidade é usar a IA da galera aí que todo mundo usa, né? Tá. Eu acho que essa é a novidade, né? Presumo. Ok. Se alguém tiver mais contexto, mande pra gente, favor. Então. E falando em ferramentas, falar dessa entrevista do CEO da Eli Lilly, eu sempre fico, Lili, como é que é o jeito certo? No Brasil chamam de Eli Lilly mesmo. Tá, então o CEO da Eli Lilly falando sobre como ele não usa o ChatGPT para fazer perguntas a respeito de temas científicos e que ao invés disso ele usa ou o Claude ou o Grok, né, da XAI. Ele fala, pra mim ele é mais confiável, mais sério e as referências geralmente, hein, estão mais corretas do que a alternativa. Vou deixar o link aqui para esse segmento da entrevista dele na descrição. Mas o que você falou que tinha coisas para falar sobre isso? E aí, Bia, você concorda? Você discorda? Qual é? Não, eu confesso que o da XAI e o Grok eu não uso tanto. Eu uso mais do Twitter mesmo, mas não uso como deveria, tá? Agora, tudo que ele falou do Claude, eu preciso achar essa entrevista original, porque eu só vi um trechinho, né, um corte, e eu assino embaixo de tudo que ele falou. Por isso que o Marcos vai deixar o link aí. Tudo que ele fala é a mais absoluta verdade. Bom, ele é da Eli Lilly, eu estou trabalhando nessa parte de pesquisa, medicamentos, então eu presumo que a gente procure as mesmas coisas. E mesmo com o Gemini aqui, o Pro, gente, ainda assim eu continuo pagando o Claude todo mês, porque realmente não tem comparação, tá? E eu tô fazendo muitas tarefas repetidas, vamos dizer assim, em prol da curiosidade, né? Agora o Gemini tá fazendo apresentações também, lá no estilo PowerPoint, mas que eles chamam de... Como é que é na suíte do escritório? É apresentações o mesmo, o nome, né? Não lembro. Eles usam nomes literais, eu acho que é. Tem o Google Slides, isso. Sei lá. Então, o Claude faz no PowerPoint, o Gemini faz no apresentações, e eu uso o Gama paralelamente também, que é um software, um serviço de IA só para criar apresentações, tá? Então, eu estou testando os três e nada se compara ao que o Claude faz. Ainda mais integrado com Office, com outros documentos. Agora ele está, o Marcos já explicou aqui, né? Está aumentando aí o leque de integrações e realmente ele dá uma surra nos demais, pelo menos
na parte de ciências da saúde, ciências biológicas, ciências farmacêuticas, ciências médicas, um pouco de código também, né? Quem é desenvolvedor sabe disso, sabe como o Claude entrega, ele amarra muito bem as coisas, ele adivinha alterações que você pretenda fazer nesses códigos só com prompt, é vibe coding total, gente, não tem o que tirar nem pôr. Então, realmente é um uso muito diferente. Eu não sei se isso vale para engenharias, para outras áreas. Eu tô falando só pelo que eu uso, mas eu tô gostando bastante, tá? E o Gamma, para apresentações, gente, ainda é vencedor, tá? Eu gosto de ter mais controle sobre o conteúdo das minhas apresentações, porque conteúdo total do que eu vou falar, ao invés de pedir para IA criar o conteúdo da apresentação para mim, eu não curto isso, mas eu monto um outline e peço para ele fazer alterações no meu outline, principalmente para casar com o tempo que eu tenho para falar. Aqui nesse trecho você pode falar mais, nesse aqui você pode falar menos, e o Claude arrasa, gente, arrasa. E é isso, se alguém, pessoal da área médica que quer colocar suas impressões aqui também, esteja à vontade para mandar no @BiaKunze lá no meu Telegram. Quero saber, vocês que usam cientificamente ChatGPT, Claude, pode ser de outras áreas, além de área médica também, conte para nós, porque eu tenho essa curiosidade e eu tô com o CEO da Eli Lilly, concordo com tudo que ele falou. Bom, eu vou deixar aqui, eu encontrei o link do papo inteiro dele, são 2 horas, ele fala de GLP-1 também, nossa, vai estar sou aqui na inimiga descrição. de podcast longo assim, mas esse eu quero ouvir. Vou levar uma semana para ouvir, mas eu quero ouvir. A gente já fala sobre isso, sobre 3 dias a Bia na seguir academia, ali, firme e forte. 3 dias na academia eu escuto. E eu comentei semana passada que a Vivo e a Perplexity tinham expandido a parceria do Perplexity Pro para quem assina, e a Caroline falou, né, Perplexity Pro, cortesia da Vivo, tecnicamente ia acabar ontem, 4 de novembro, falou, sei lá por quê, mas estenderam até 4 de fevereiro. Eu fico muito curioso, Bia, para saber qual que é a taxa de cancelamento e se isso vai fazer eles seguirem estendendo, porque é aquilo que eu falei, né, eu que tinha comprado a ideia total... Cancelei na véspera do vencimento, que eu achei que fosse começar a cobrar, né? Eu teria mais 3 meses para não usar, aparentemente, com essa extensão, né? Mas eu fico muito curioso, porque eu acho que em 1 ano, não sei se deu tempo de fidelizar as pessoas a ponto de ser tão indispensável que agora a pessoa fica disposta a pagar para não correr o risco de não ter. Então vamos ver, né? Se estender de novo. E de novo, pode ser que eles tenham percebido que talvez não seja tão grudenta assim a assinatura como eles esperavam há 1 ano, né? Conforme era o plano de evoluir, etc. Olha, eu desconfio que não mesmo, tá? Porque a gente já chamou os nossos ouvintes aqui para contarem, né, pra gente, e o meu feedback foi baixíssimo, e todos eles mais ou menos assim, tanto faz como tanto fez. E eu fico pensando, nossa, mas por quê, né? A Perplexity é muito boa como IA. Aí eu fico pensando, mas eu também não uso, né? Não assino. O que tá faltando, gente? O que tá faltando pra Perplexity bombar? Não sei. Também não sei. Eles precisam parar de fazer bobagem, pelo menos, né? Assim, eles estão parecendo, né? Agora a Get Images está processando. Não é Get Images? Isso. Não, a Amazon, né? A Amazon fez a notificação extrajudicial porque tem um agente de navegação do Comet e a Perplexity falou, não, vocês aí estão querendo esmagar os pequenos que estão aí, blá, né? Não sei, mas de ferramenta mesmo. Uma coisa que eu percebo é que eles são é meio feia. Sim, a interface mesmo podia ganhar um banho de loja, ficar um pouco mais bonita, ficar um pouco mais agradável. Isso, pelo menos pra mim, é um pouco na conta, assim. Eu achava... Era desagradável mexer especialmente no aplicativo de Mac que eles lançaram e meio que esqueceram dele, né? Tá. Mas eu sei que não é pra todo mundo. Então digam pra gente também, né? O que falta pra ser mais grudento pra vocês. Eu realmente não tenho a resposta pra essa pergunta. Vou passar a bola total pra vocês, tá? E Bia, você mandou pra mim também nessa semana um post do Sam Altman. E eu vou fazer um comentário prévio a respeito disso. Um post bem antigo. Bem antigo. Ah, é antigo? Ah, então você tá. Viu? Porque... tem 10 agora... é um tweet de 10 anos atrás. Agora o contexto mudou completamente. Né? Os arqueólogos do Twitter acharam e deram um jeito de viralizar. Tá, é um post de 2016, agora fez completo sentido, porque eu ia falar o seguinte, a impressão que eu tenho hoje é que seguir CEO de empresa de tecnologia em rede social é tipo seguir uma conta de biscoitinho da sorte de comida chinesa.
por aí. Porque é só coisas, assim, rejeitados do LinkedIn, sabe? Umas frases tudo besta, sem pé nem cabeça, assim. Tem o Mustafa Suleyman, ele postou assim: eu prefiro contratar alguém que arriscou e errou do que alguém que nunca arriscou. Nossa, que mente brilhante. Não, meu Deus. E aí tinha essa, né? O Sam Altman falando sobre como o vício digital vai ser uma das grandes crises de saúde mental da nossa época. Com o contexto de 2016, dá pra encontrar a ironia e né, a contradição disso tudo, apontar e rir. Ok, né? Mas também tem um pouquinho de biscoito da sorte chinês aí, né? Mas é claro que isso aí sim é catnip pra Bia, esse assunto, né? Que chamou muito a sua atenção, né? Total. Esse entra pra minha lista de comentários fáceis, né? Aqui, sabe quando você não quer desagradar ninguém? É aquele comentário Luciano Huck, como dizem, assim, né? Você fala assim não agrada, mas não desagrada, é bem chapa branca e tal, né? A gente viu muito isso na operação no Rio, né? Estão falando, nossa, que triste isso. O que você vai falar? Ah, vá, jura? Nossa, que coisa, né? Nossa, que na verdade tá tão complicado. Nossa, jura? Tem certeza que você está falando? Poxa, que mente brilhante também. Né? Ou isso no LinkedIn. O que a Operação no Rio ensina sobre o ambiente corporativo? Sempre tem uns posts desses. A gente vê especialistas assim também. A área de autismo eu vejo muito. Puxa, a gente precisa integrar os autistas. Nossa, é mesmo. Ninguém para falar coisas práticas, né? Como? Muito bem, tá, concordo com você. Agora como? Pois é, né? Então, mas assina embaixo, Marcos. Comentário de CEO em rede social é a coisa mais chapa branca possível. A gente vai deixar aqui esse aqui. O pessoal achou também, esse eu achei curioso, um tweet da OpenAI em 2019. Criamos aqui um sistema inteligente que consegue prever os próximos parágrafos com base em um exemplo. Então, em 2019, a base ali do GPT, nem era muito antes, né, de ChatGPT, que é 2022. E aí alguém tinha postado esse post da OpenAI em cima aquele meme, que é uma cena de Breaking Bad, que tá o Walter White gritando de dentro do carro, assim, sem dar spoiler, mas pra avisar uma coisa. Então o segundo antes do apocalipse, né? Sim. Então isso foi interessante também, viralizou bastante isso, o OpenAI comemorando uma coisa que você olha e fala, cara, foi aí que o mundo virou de ponta cabeça 3 anos antes de perceber que era isso que estava acontecendo. Então isso foi interessante. É isso aí. E nessa pegada também sobre IA, o Rubens Padovese mandou pra gente a dica do podcast Segurança Legal, episódio 406, que é sobre IA, criatividade e educação, e ele falou, Bia, acredito que você já conheça essas pesquisas, mas ainda assim arrisquei de te mandar o link, porque eu achei muito interessante para comentar no podcast, assim como as observações dos apresentadores. Ele mandou o link do episódio no Pocket Casts. Você chegou a escutar, Bia? Não deu tempo. Tô em época de trabalho, tô montando trocentas apresentações, também tá na minha lista, Rubens, não esqueci não, tá? Inclusive já tá salvo, já tá lá no meu smartphone, salvo, só escutar. Tá faltando academia pra tanto podcast, viu, Marcos? Eu acho que eu vou ter que começar a malhar 20 vezes por semana pra poder ouvir tudo. Pois é, e como eu aproveito os benefícios da vida em múltiplos X, mesmo tendo feito a pauta hoje antes de começar a gravar, eu consegui escutar o podcast de 1h20 em 25 minutos e recomendo. Eu fiz até aqui um resumo dos estudos que eles falaram, né? E alguns a gente tinha trazido aqui sobre aquele estudo autorreportado da Microsoft, do impacto da IA generativa no pensamento crítico, né? A gente acabou batendo nesse estudo específico porque a gente não achou que a metodologia era exatamente a melhor forma de medir isso, mas eu recomendo que vocês escutem esse episódio, muito bacana, a discussão e os estudos que eles trouxeram. Tem um de 2023, por exemplo, que então era com as IAs de 2023, né, mas comparou o desempenho humano versus o desempenho da IA quando o assunto é criatividade, né, o desempenho para tarefas criativas, e uma conclusão foi muito interessante, né? Em geral, os humanos, isso 2023, tá? Eles tinham um desempenho melhor quando a criatividade ultrapassava a criatividade da IA. Então era assim, os humanos tinham múltiplos tipos de desempenho, ideias excelentes, ideias cretiníssimas. A IA, ela era mais consistente, só que as ideias eram um pouco mais medianas. Acontecia da IA ter ideias mais criativas. Ideias eu sei que a IA não tem, vamos lá, né, pessoal? Tem mais ideias mais criativas do que os humanos, mas, em regra,
os humanos foram mesmo mais criativos, e isso, assim, dá pra entender, porque como a IA, ela é só apoiada a geração das coisas em tudo que já existe, né, a criatividade humana que consegue pegar coisas que já existem e fazer uma coisa nova. A IA não necessariamente faz isso, mas ela consegue associar temas que talvez não estivessem tão obviamente conectados a partir disso, formular um jeito novo de explicar isso que parece uma ideia nova, é criativo o suficiente para ultrapassar a criatividade humana. Bem legal esse estudo que eles falaram. Um outro também, nesse a gente falou aqui sobre comportamento desonesto e a relação que isso tem com o uso de IA. Quando a IA aceita ter um comportamento desonesto, os humanos delegam isso sem culpa para a IA fazer. Era um estudo, por exemplo, falando sobre evasão fiscal. Então, assim, se desse para o humano falar para a IA dar um jeitinho, a IA desse o jeitinho, o humano não sentia a culpa de ter dado o jeitinho. Foi a IA que fez. Eu só usei, a IA foi esperta aqui, então... eu tenho aqui plausibilidade de negar. Não sei se existe isso, né? Mas a culpa é minha, eu boto o que eu quiser. Exato, exatamente, né? Que sabe o que é curioso isso? É o exato oposto da pessoa não sentir que ela tem a sensação de propriedade quando ela coloca a IA para pesquisar uma coisa e fazer um relatório a partir disso, a pessoa não sente que ela domina. Isso é a mesma coisa, né? Agora você tá delegando a culpa. Mas eu acho que o sentimento é parecido, né? É um outro estudo que eles falaram, que esse a gente até falou aqui também a respeito disso, sobre como as pessoas usaram IA para pesquisar, usaram o Google para pesquisar e usaram nada, só pesquisaram. Foi bem recente que a gente falou sobre esse estudo aqui, e nesse estudo eles depois misturaram. A pessoa primeiro tinha usado só o cérebro para pesquisar, depois usou o Google. Usou só o Google, depois usou a IA, né? E eles concluíram que com o uso da IA caía muito o engajamento cognitivo, absolutamente óbvio, do que com o Google, que também era menor do que a pessoa fazer a pesquisa mesmo sozinha, de outras formas. E o interessante é que a pessoa que primeiro tinha feito a pesquisa do método mais tradicional possível e depois usava a IA, essa pessoa tinha um desempenho melhor do que a pessoa que desde o começo usou a IA. O que também é óbvio, mas ainda assim é interessante ver o dado a respeito disso. E um último que eles falam é daqueles lances de artigos feitos com IA estão ultrapassando os artigos feitos por humanos, né, do jeito normal, mas que bateu num platô. Isso que tem duas hipóteses. Ou que os humanos perceberam que os artigos feitos por IA não geravam tanta repercussão assim como o que eram feitos por humanos. Esse é o jeito positivo, talvez, de dar para a situação. Qual que é o jeito ruim? A IA ficou tão boa que não dá para detectar que agora é a IA que tá fazendo. Então é tipo o paradoxo de Fermi, um pouquinho, de Fermat, sei lá, né, que não tem alien por um motivo ou por outro, né? Mas ainda assim é bem legal esse estudo. E o link deles todos vai estar na descrição. Todo mundo que tem uma intimidade com leitura e pesquisa já bate o olho em texto feito por IA e sabe que é IA. Começa isso aí, tá? Agora, o que ainda tem um campo muito grande são esses sites de clickbait, essas notícias mais rasas, conteúdo mais raso. Essas que pipocam em celular de idoso o tempo todo, sabe? O idoso jura que não sabe por que tá recebendo aquelas notificações, mas tá lá, sabe? E às vezes não é nem fake news, gente. É verdade, mas o título é completamente enviesado. A notícia é outra coisa. O texto fala a notícia correta, mas o título é completamente um bait, assim, e as pessoas não vão ler o texto. Então elas leem o primeiro parágrafo só. Já tem o que elas querem saber ali, então montam toda a opinião, a parte crítica baseada em bait, gente. O mundo tá assim, viu? Então, faz todo sentido esse platô aí e que as pessoas estão realmente mais ligadas e não estão com boa vontade com esse tipo de texto, não, tá? Então, eu acho que de um lado é ajuste, mas de outro é ajuste dos dois lados, né? De quem ajuste, tá produzindo. Ajuste um pouco rejeição, vamos combinar. Então, né? De quem tá consumindo, exatamente, né? Essa parte da rejeição. Mas obrigado a Rubens por ter mandado, o link vai estar aqui na descrição. Eu nem vou colocar o link dos estudos na descrição, porque eles colocaram lá. Então vale a pena escutar o podcast a partir disso. Boa. Tem muita dica de livro também que eles dão, fala até dos livros, né? Do Desbourget, que a Bia também já comentou aqui. E pra encerrar o episódio, a Bia mandou pra mim uma foto de um texto enorme que apareceu no Enem. Eu falei assim, gente, pauta para o próximo episódio. Enem, textões e IA. E esse textão que tem lá no Enem, que é de uma das perguntas, fala, né, escrita sobre o próprio punho, as tecnologias também, etc. O que rola, Bia? Então, bombou essa semana no Twitter, né? Claro, teve Enem, prova de humanas e linguagens, né? E muita gente criticando, e dessa vez viralizaram as críticas que os jovens estão fazendo, porque são questões de interpretação de texto muito básicas. Eu posso falar um pouco com propriedade disso, porque eu fiz
Enems, né, já que eu precisei fazer uma graduação nova, e além de eu ter o TEA, né, eu sou nível 1, tem questões realmente, eu nunca vou acertar as 90 questões numa prova de linguagens, porque eu realmente tenho dificuldades em algumas inferir. Poesia, sempre fui péssima, tá lá nos meus testes neuropsicológicos, mas eu gosto muito de música, letra de música. Depois, quando eu tinha dificuldade sempre para entender, na escola eu sempre ia muito mal, eu ficava muito frustrada. Aí quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu lembro que eu vi uma entrevista com o Brian Wilson, que é o meu compositor favorito, e perguntar, não, mas o que significa? É o Good Vibrations, né, do Beach Boys. O que significa? Tal. Não, mas ele falava da onde veio, né, sobre o cachorro dele, que ele sentia que algumas pessoas eram boas e outras eram más. Tem uma história assim, né? Ele fala, mas você não precisa interpretar do jeito que eu interpreto. Ouça a música, o que ela falar pra você, tá valendo. Nossa, pra mim isso foi libertador. Então eu gosto muito mais de música do que ficar interpretando poetas, assim. Na escola não, tinha que ser a visão do professor, e não, porque isso significa isso. Então eu meio que perdi a vontade com o verso. Fiquei na prosa mesmo, que eu entendo melhor. Agora... Pô, gente, Enem, teve questão de música do Caetano Veloso que a Paula Lavigne apresentou pro Caetano Veloso e foi muito engraçado, porque tem vídeo isso, gente. Ó, essa letra dessa tua música, que tal, tem a questão objetiva aqui para o aluno marcar o que significa. Você acha que é a letra A? Ele olha assim, é a letra A. Mas pode ser a B também? Também tá certa. Nossa, também pode ser a C. Não, mas o gabarito fala que é a D. Mas a D também tá certa. Enfim, ele falou que estavam todas corretas. Então, gente, isso eu desencanei, tá? Ficar interpretando a alma de um poeta, de um letrista, de um cantor. Gente, a música, ela tem que falar pra você. A mensagem que ela passar pra você e que você sentir emocionalmente é o significado, pronto. Então, cada um vai ter o seu... Uma letra de música fala coisas diferentes para diferentes pessoas, tá? Perfeito. Agora, texto, né? Textos como a gente viu esse no Enem, tem cartaz publicitário, tem da Bienal do Livro, o que significava a propaganda? Você entra Fernando e sai Pessoa. Era o... Esse realmente me pegou, porque é para incentivar a leitura. Você vai na Bienal do Livro, você entra Fernando e sai Pessoa. Tá bem claro isso, né? Incentivar o turismo. Nossa Senhora, umas barbaridades que eu... Gente, o que tá acontecendo? Não é nem mais questão de leitura, de ler textão, é interpretar uma propaganda, né? Um anúncio. Né? E esse do textão, assim, também foi o que me pegou, porque, nossa, o que eu mais vi reclamação. É um texto chamado de próprio cunho, como você falou, né? E tem 45 linhas. Gente, 45 linhas não é nada. Tá? Mas para geração TikTok é muita coisa. Não, mas aí começa a vir as desculpas. Mas a gente tem 2 minutos só para cada questão. Tá, mas esse texto, ele serviu para 5 questões. Mesmo texto. Então não tem desculpa. É o jovem ver aquele monte de texto, ele já entra em pânico e desespero na hora e nem lê. Ou então não consegue. Acho que tá perdendo tempo. Então, é sério isso, gente. Vocês têm criança pequena, tá, tudo bem, a gente tá na era digital, tudo é dinâmico, TikTok, mas pelo amor de Deus, façam suas crianças lerem livros, gente. Qualquer um. Pode ser Harry Potter, pode ser Senhor dos Anéis. Contei já também várias vezes lá no grupo, né? Que eu tinha, com 12 anos, eu fui obrigada a ler Quincas Borba, eu era para me tornar uma... rejeitar livros, né, porque eu tinha que ler coisas com 12, tudo bem, Machado de Assis, tal, né, mas eu não tinha maturidade para ler aquilo. Eu tenho raiva até hoje desse negócio de ouvir Cedoras Batatas, porque eu peguei trauma. Você tem que ler, fazer prova, fazer trabalho num negócio... Não, eu queria ler livro de aventura, gente, eu tinha 12 anos. Puxa vida, né? Então, é importante ler os clássicos, mas tudo tem idade certa. Quando você é criança e tal... tem que colocar coisas divertidas para pegar o gosto pelos livros. Então, pais, não fiquem querendo ler, dá Machado de Assis. Não, dá coisas divertidas, né? Eu li o Hobbit antes do Senhor dos Anéis, porque eu tava na biblioteca, eu tinha que fazer um trabalho de inglês sobre um livro, que a gente tinha que escolher. Aí eu fui pegar o mais fininho, falei, o Hobbit. Nossa, eu amei. Então eu fui pra trilogia e adorei, me apaixonei por todos. Nossa, o Hobbit era o mais fininho? Era o mais fininho que tinha lá. Nossa senhora! Pois é, eu tinha... Gente, tinha Bernard Shaw, gente, tinha coisas...
Inglês, gente, era cultura inglesa, pra vocês terem uma ideia. Tinha que ler clássicos, né? Aí eu fui no Rod, gostei da primeira página, você folhei assim, isso parece divertido. Criança vai no que é divertido, tá? Então, eu acho que está tendo um descompasso aí entre leitura, escola, hábito de leitura. Então, se vocês derem leituras maçantes para criança de 12 anos, ela vai querer ficar no TikTok, é óbvio. Ela não quer nem ouvir o professor, gente. Ela prefere o TikTok do que ouvir o professor. Então, a gente está numa crise generalizada, a gente está tendo que repensar todos os nossos métodos, os acessos. Então, mas isso é tão marcante, gente. Eu acho o Machado de Assis genial. Eu só fui entender ele depois de adulta. Mas por eu ter lido Machado de Assis lá com 12 anos e depois quando eu tinha 19, 20, eu li Guimarães Rosa, eu gostei muito mais. Eu acho que é por causa dos traumas de infância mesmo, né? Eu ainda acho até hoje Grande Sertão Veredas, acho que se for colocar no pedestal das nossas obras-primas, assim, eu colocaria Grande Sertão Veredas, mas isso é minha opinião. Mas é porque eu li na idade certa, eu acho, né? Então, tem isso. Se bem que eu fui ler Grande Sertão Veredas porque eu vi um spoiler na Globo, né? Descobri que o Diadorim... não vou falar aqui o porquê. Mas, pô, Bruna Lombardi e Diadorim, por que colocaram a Bruna Lombardi e Diadorim? Olha o spoiler aí, né? Mas mesmo sabendo spoiler, eu adorei o livro, né? Li na idade certa, do jeito certo. E criança tem que ler livro de aventura. Então aí você pega agora, 2025, você pega essa molecada aí, que nasceu aí em 2000 nos anos 2000 já. A gente tá vendo isso, gente. A geração TikTok, geração Reels, geração não quer ler um texto de uma folha, um texto de 45 linhas. É triste. Eu fico triste de ver isso, viu? Porque eu sempre amei livros, né? Então eu fico... A sensação que eu tinha de ler Monteiro Lobato. Com 10 anos eu ganhei dos meus avós, né, toda a coleção ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com 10 anos, gente, e eu lia. Os únicos que eu fui lendo aos poucos, né, minha mãe falou, não, esse você espera um pouquinho mais pra você ler, que era os 12 Trabalhos de Hércules e o Poço do Visconde. Realmente, o Poço do Visconde eu não entendi, eu não tinha idade. Toda aquela questão do petróleo é nosso, tinha uma questão política e social nesse livro, né, que eu não entendia muito bem, mas depois eu entendi. Então, tudo tem a hora certa, gente. Não façam suas crianças odiarem livros, tá? É uma questão, é curioso, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, sobre como é um hábito, é tipo trabalhar um músculo mesmo, né? A atenção para uma leitura longa e para escrever também. E é curioso como faz diferença o escrever, fazer de próprio punho, como diz o texto do Enem versus o computador. Foi uma coisa curiosa, por exemplo, a Lari, cara, ela é absolutamente, completamente, muito competente no que ela faz. E ela participou recentemente de uma prova, etc. E uma parte da prova envolvia fazer um laudo à mão. Eita. E ela falou, cara, como bagunça a cabeça ter que fazer à mão, porque quando você tá ali digitando, primeira coisa, né, você tá digitando um laudo, você tem ali o que você fez no exame, o que você observou, vai compondo um laudo, e você escreve um pouquinho, daqui a pouco você volta, você pega ali em cima, você tira, você escreve melhor, né, então é muito fácil fazer isso, óbvio, no Word, que é só deletar, né. A mão, por isso que você faz um rascunho, faz outro rascunho, faz outro rascunho, pra depois passar a tinta, né, era passar a tinta o termo na escola quando eu era criança, não sei se ainda é. Ainda é. Porque é isso, ela falou, cara... O que ela passou a fazer? Para ir treinando, ela durante o trabalho mesmo fazia os exames e fazia o laudo à mão para não esquecer de nada, porque o trabalho de fazer à mão, o processo, né, todo de fazer sua mão é diferente do processo mental de você digitar, que a gente digita basicamente na velocidade que a gente pensa, versus a mão, que se você fizer isso, ficam uns garranchos iguais aos meus, né? E aí ninguém entende. Tudo bem que ela é médica, então tudo bem. Mas é uma coisa que ela tem que teve que mesmo... E aí chegou o quê? Na hora de fazer a prova, ela podia fazer o laudo digitado. Foi um alívio pra ela. Mas teve todo esse lance de, na hora ali de fazer uma coisa que muda mesmo. O jeito de pensar, de você formular é diferente, né? Então, o ponto é exercitar essas, eu vou chamar de habilidade mesmo, né? De ler um texto mais comprido, um livro, uma poesia, né? Que nem você falou, Bia, que era uma coisa que não entrava, né? Eu lembro também, né, na escola, assim, né? Aquela situação de você começar a ler e você, enquanto está lendo, você tá 100% consciente de que nada do que você tá lendo você tá conseguindo absorver. Você tá no terceiro parágrafo, você não lembra o que você acabou de ler, você não sabe sobre o que é aquilo, você começa e volta de novo, vai lá, primeiro parágrafo, você começa a ler, chega na metade e fala de novo, não sei o que eu tô lendo, né? Porque tem ali uma
uma conexão que tem que acontecer meio basal, cognitiva ali, que se isso não acontecer, não importa, você não vai conseguir ler, absorver, prestar atenção, saber do que está sendo dito, né? Mas, claro, se deparar com uma página inteira de letrinhas, de assustar e rejeitar isso, aí começar a achar, racionalizar, porque não, olha que absurdo, eles não perceberam que eu tenho tanto tempo para fazer a prova, assim, o tempo que você levou para formular esse contra-argumento é o tempo de ler o texto. Vamos ler, né? Pois é. E nem é um tempo perdido. Mesmo. Não é um tempo perdido. É um texto de uma página inteira, mas você vai responder 5 questões baseadas naquele texto. Então é como se você pegasse aquele texto e fragmentasse em 5 e transformasse em 5 questões diferentes. Dá na mesma. Em questão de tempo de prova que nós estamos falando aqui, tudo isso é muito bem calculado, tempo para resolver cada questão. Dá tempo de fazer prova do Enem, sim, tá, gente? Então, se você está demorando mais, é porque você não tem um conhecimento ainda solidificado, ou ainda não pegou a manha de você resolver a prova. Isso é treino, você consegue, tá? Então, mas leitura, gente, um jovem, né, terminou o ensino médio, não tinha que estar tendo dificuldade e polemizando em rede social esse tipo de coisa, né? Esse é o absurdo da coisa. E juntando com o tema que a gente acabou de falar aqui para encerrar o episódio, durante esse episódio do Segurança Legal, né, sobre IA, criatividade e educação, um dos hosts fala o seguinte, né? Não sei se era o filho ou filha, acho que é o filho. Assim, desenha, né, coisa de criança, etc. E o filho começou a usar as IAs para fazer prompt para desenhar, e ele falou, comecei a observar que os desenhos que ele estava fazendo começaram a ficar mais preguiçosos, mais simplórios, porque ele fazia na IA que era muito mais detalhado. Ele falou, não, para de usar, vai lá, papel, caneta, canetinha, lápis de cor, crayon, você desenha. Esquece esse negócio de usar IA, porque você está começando a usar IA, o que você faz manualmente agora está ficando mais preguiçoso porque você está delegando a sua criatividade à IA. Então, juntando essas duas coisas, né, ler é sim um exercício, assim como desenhar, assim como escrever. Se você não praticar, atrofia, né? Acho que esse é o ponto. Eu treino muito pra memória também, né? Eu tô escrevendo, você sabe que eu amo caneta, eu procuro sempre, quando eu tô estudando, escrever sempre à mão, né? Ainda que seja no tablet, é escrita à mão. E até para responder coisas e rascunhar, eu tô começando a fazer à mão justamente para melhorar a minha memória, né? Já que eu tive a Covid longa, né? E funciona super bem. Eu senti uma melhora brutal de 2024 agora para 2025. Então, escrever à mão, gente, é fundamental para várias habilidades, tá? Não só desenvolver suas habilidades de escrita, mas também memória, organização de ideias, né, planejamento. Então, não percam essa habilidade tão importante, tá? Eu sei que muitos de vocês, nossa, faz tempo que eu não escrevo nenhum bilhete, né? Quanto tempo faz? Mas procurem resgatar isso. Papel, caneta, tablet, qualquer coisa, tá, gente? Um lápis e uma folha já tá bom. Comece a rascunhar suas ideias, vocês vão ver como a coisa flui de uma maneira diferente de você digitar. Excelente. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/177, ou também tem aqui no player de podcasts. Obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, vocês que recomendam, muito obrigado para quem recomenda a área de trabalho. Muito obrigado para quem vai em gigahertz.fm/feedback e manda os comentários, as perguntas, os follow-ups, as impressões de vocês, as dicas. Isso é essencial também para a gente deixar o episódio mais útil para todo mundo. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que nos ajudam a pautar, mandando dicas, links, sugestões, comentários, e mais uma vez eu recruto vocês aí para falarem que aplicativo de notas vocês estão usando no momento. Estão fazendo migração de serviços? Estão assustados com os preços dos serviços digitais hoje? E contem para mim também o que vocês gostavam de ler quando eram crianças e adolescentes. Adoro ouvir esse tipo de história, tá bom? Telegram, @BiaCunze. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle, e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.